Meu nome é Júlio Ferreira Maia e apresento agora o trabalho de verificação de aprendizagem do curso de Direito da FAMIG, matéria de Direito Processual Penal Militar. O caso é sobre uma decisão do STM, falando que um coronel perde o posto e sua patente após uma condenação de 10 anos. O Superior Tribunal Militar decretou a perda do posto e da patente de um coronel do Exército, que já havia sido condenado no próprio tribunal a mais de 10 anos de reclusão por estelionato. A Constituição Federal determina que, após condenação criminal por mais de 2 anos, o oficial das Forças Armadas deverá sofrer um processo denominado de representação para declaração de indignidade e incompatibilidade para com o oficialato, que é proposta pelo Ministério Público Militar. O coronel foi condenado a pena de 10 anos em junho de 2016. Segundo o Ministério Público Militar, o oficial exerceu a função de chefe de finanças e de ordenador de despesas do comando da 1ª Região Militar no Rio de Janeiro, tendo participado de um esquema de desvio de verbas em concluo com outros militares e civis no período de 1993 e 2003. Segundo a acusação, os processos administrativos eram montados na seção competente e remetidos para a área de finanças, onde era realizada a operação de dados e a confecção das ordens bancárias. Os documentos eram encaminhados ao banco com os dados de pessoas, laranjas, os quais, por sua vez, eram ligados a alguns acusados. Os laranjas deixavam cheques em branco assinados com os membros da quadrilha para saque e distribuição dos valores recebidos indevidamente. Na representação, o Procurador-Geral da Justiça Militar afirmou que a acórdão da apelação do STM concluiu que o demonstrativo financeiro de débito da 1ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército relaciona o coronel como responsável solidário pelo prejuízo causado à administração militar no valor de R$ 10.863.486,30. Não havendo dúvida de que o citado oficial, na qualidade de ordenador de despesas da unidade militar, além de caracterizar gravíssima infração penal, consubstancia clara violação do dever de fidelidade à Constituição a que serve. Para o Ministério Público, as ações desonrosas do coronel em nada se coadunam com os preceitos éticos que norteiam a relação entre o militar e a força a que está vinculado, e requereu que o Superior Tribunal Militar declarasse o militar indigno e, por conseguinte, o condenasse à perda do posto da patente. A defesa do oficial, em sentido contrário, argumentou que nos autos se verifica que nenhuma diligência comprovou que o réu, de fato, obteve vantagem econômica, elemento necessário para a configuração do crime de estelionato, previsto no artigo 251 do Código Penal Militar. Falaram que o simples fato de causar prejuízo à administração pública configura improbidade administrativa. Para a configuração do crime de estelionato, é necessária a comprovação da obtenção para si ou para outra de vantagem ilícita, o que em momento algum fora sequer apontado nos autos. Não houve a constatação de acréscimo algum no patrimônio do requerente. Era ônus da acusação provar que o mesmo recebeu para si ou para outra. Isso sustentou o advogado em defesa oral junto à corte. Ao analisar a representação para declaração de indignidade e incompatibilidade para com o oficialato, o ministro Cleonilson Nicásio Silva decidiu por acolhê-la. Para o relator, no caso, a condenação do oficial, representado a pena de 10 anos de reclusão, transitou em julgado em 10 de dezembro de 2016, e que as matérias penais decididas na instância criminal não mais estão sujeitas à deliberação. Em sua fundamentação, o ministro afirmou que os argumentos defensivos limitam-se unicamente à alegação de suposta ausência de elementar, obtenção da vantagem ilícita, no delito descrito no artigo 251 do Código Penal Militar. Tais argumentos não merecem acolhida, pois a esta Corte Catrense, Tribunal de Honra no presente feito, não cabe analisar a prática delituosa perpetrada pelo representante, sob o ponto de vista da comprovação dos elementos do fato típico, quais sejam a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. O ministro enfatizou que a violação do dever funcional com o fim de obtenção de vantagem ilícita denota no oficial das Forças Armadas uma conduta lesiva aos preceitos morais e éticos descritos no Estatuto dos Militares, revelando um comportamento atentatório ao citado diploma, bem como a própria imagem das Forças Armadas, pois do oficial, ainda mais o de maior patente, é exigida uma rígida conduta moral e profissional. Destacou que os militares das Forças Armadas, além de lidarem com valores únicos como a vida e a soberania do Estado, também lidam com o patrimônio e a ordem pública, o que lhes exige retidão de comportamento, inclusive na vida particular.
Para os oficiais, o rigorismo quanto à observância desses mandamentos é ainda maior, pois representam modelos paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados. Em consequência, o delito cometido pelo representado atingiu com gravidade o conjunto de atributos morais e éticos incuspidos no Estatuto dos Militares. Meu nome é Júlio Ferreira Maia.